Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Target aqui no nosso canal. Agora utilizando a bandeira da Target Investimentos Imobiliários. Pessoal, eventualmente, nos procura pedindo algum tipo de estudo de viabilidade para locação, para construção para locação. Tá? Muita gente gosta, né, de ter lastro imobiliário para obtenção de renda de locação, né, para diversos fins, né? Complementação de renda atual, formação de capital imobiliário e de renda para a aposentadoria, né? Muitas vezes já com um plano já pré-formatado, né? Ou até empreendimentos já implementados, né? Pessoal, de uma forma geral, o aluguel nunca foi muito atrativo, né? Mas, né, dependendo da formatação do negócio, né, da região, do tipo de empreendimento, né, da demanda no determinado município, na localidade, né, da concorrência e tal, você consegue ter uma rentabilidade adequada e ainda permanecer com um valor atrativo, né, o chamado valor residual, né, do empreendimento, né, lá no final do prazo do ciclo, né, do negócio, né? Entende-se, né, como esse ciclo, né, o prazo, né, de viabilidade, de aprovação de projetos, de construção, né, e depois de obra pronta, né, o período extenso de locação, né, onde você vai auferir aí as rentabilidades, né, das unidades locadas, né. Nesse caso aqui, um estudo desenvolvido especificamente para a locação pela plataforma Airbnb, são 24 apartamentos de 2 quartos, com varanda gourmet mobiliado, tá? Entregue mobiliado, para locação, tá? Em cidade turística litorânea. Tá? Aqui eu peguei aqui um exemplo lá do Airbnb, ó. Apartamento beira-mar, na Pajuçara, tá? Lá em Maceió. Tá? Mais ou menos um empreendimento desse porte aqui, tá? Um negócio adequado para locação turística aí adequada para um público que deseja um conforto, que deseja uma estrutura, né, para utilizar ali, né, todos os ambientes, as comodidades de um apartamento mobiliado, né, com um certo com um padrão de localização aí próximo à praia, tá? Nesse caso aqui a praia, tá? Esse estudo ele pode ser feito para qualquer cidade que tenha aí um apelo turístico, tá? Tanto turístico de lazer quanto foco turístico de negócio, tá? São Paulo tem muito apelo turístico de negócio, né? Tem muito estúdio sendo construído lá especificamente para locação pelas plataformas, muito rentável, tá? Esse empreendimento aqui, então, vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo, empreendimento de 24 unidades, um edifício, tá? Apartamento aí padrão lá da região, né? 2 quartos com varanda, né? Próxima à cidade, próxima à praia. O período de locação aqui, tá, útil, estimado aqui em 15 anos, tá, sem necessidade de retrofit, tá, uma vacância aqui de 45% ao ano, né, o que é vacância? Né, o período que o apartamento fica vazio, né, e uma manutenção aí de 15% ao ano, tá, manutenção alta, né, você tem ali todo um mobiliário, tem eletrodomésticos, você tem utilidades ali, né, as comodidades de um apartamento que é feito para ser locado dentro desta modalidade, né? Você tem que deixar ele pronto, né? Com todos os utensílios ali. Então você precisa fazer uma manutenção, eventualmente de substituição de rouparia, né? De eletrodomésticos, enfim. Né? Considerado aqui como 15%, taxa de ocupação mensal é de 55%, tá? Os cálculos aqui todos feitos para uma locação aqui de 30 dias, aqui embaixo, né, a gente vai aqui calculando, né, as reduções, né, do valor cheio de locação de cada apartamento, tá? Colocando um reajuste anual aqui de 5%. Inicialmente que nós temos o chamado EBITDA, né, um conceito lá das finanças, o Earning Before Interest, Taxes, Amortization and Depreciation, né, ou seja, o valor bruto de locação, né, posterior a esse cômputo, né, de receitas, esse cálculo de receitas, você vai fazendo aqui, né, as devidas supressões, né, a taxa do Airbnb, a vacância, né, as manutenções estão aqui, tá? Que essa manutenção aqui, ó, de
15%, tá? Então você muda ela aqui, tá? E ela automaticamente, né, refaz o cálculo para todo o ciclo de vida desse empreendimento, que é de 15 anos, tá? Depois de 15 anos você pode vender o empreendimento, né, as unidades, ou fazer um retrofit e continuar recebendo, né, o retrofit do edifício completo, tá? Modernizando, né, a arquitetura, né, e as utilidades do apartamento, ou seja, você traz ele a uma condição como se fosse novo, né, e continua aí recebendo por um novo ciclo, né. A pergunta essencial nesse caso do buy, né, ou sell, do hold or sell, né, ou seja, do manter ou vender, né, é se o custo do retrofit, né, é menor do que o VPL, né, do novo ciclo, né, trazido a valor presente. Okay? Essa planilha aqui ela te dá todos esses resultados. Okay? Numa eventual consultoria, né, a gente formata essa planilha para o empreendimento, né, que o cliente tenha em mente, né, seja apartamentos de cidade pequena, né, ou né, pousada, né, ou apartamentos para o Airbnb, né, lojas comerciais, um centro comercial. Para qualquer tipo de empreendimento destinado à locação, a gente faz esse estudo aqui completo, da mesma forma que você está vendo aqui, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes aqui de tributação. Então, o que vocês precisam saber é o seguinte: você precisa montar uma empresa de administração de locações, tá? Existe aqui uma depreciação do imóvel, você tem que montar uma empresa para, né, gerenciar todas essas questões de depreciação, de pagamento de tributos. Na pessoa física você vai pagar mais, tá? Aqui tem todo um estudo aqui, ó, para o cliente, né? Na consultoria a gente passa todas essas questões, né? Incluindo aí uma comparação, né, entre a tributação da pessoa física e a tributação da pessoa jurídica, tá? No lucro presumido, tá? Para empresas que têm como objetivo social a administração de imóveis, tá? Você não pode simplesmente incluir no KNAI, no contrato social da sua empresa, um KNAI. Sua empresa tem um objetivo social, por exemplo, de indústria, né, de outro segmento, né, e você comprar imóveis para alocar, né, então isso você não está caracterizando como uma empresa, né, de locação, né. A receita que viria dessa unidade que você comprou para alocar, um galpão, um apartamento, em nome da empresa, está recebendo o aluguel dela, entra como receita da sua empresa, né, de forma mais global, né. No caso da empresa de administração de locação, né, você tem ali toda uma forma de tributar diferente, né? A receita é a alocação menos todas as despesas que você computar naquela atividade específica de locação imobiliária, tá? Falar um pouquinho aqui sobre os riscos, tá? Quais são os riscos desse tipo de negócio aí com um horizonte de longo prazo? Nós estamos falando aí de 15 anos, né? Construir um edifício para obter renda de locação, considerando um ciclo menor, ele não é adequado, né? Quando você constrói um edifício ou compra unidades para alocar, né, você tem ali o chamado, né, índice, fazendo um paralelo com o mercado de ações, né, o índice preço-lucro, né, quanto que você vai lucrar sobre o investimento feito, né? Para a construção civil, você não amortiza o investimento feito aí em 5, 6 anos, isso aí demora. Quem compra empreendimento para locação, quem gosta dessa modalidade de negócio ou constrói para alocar, né, dificilmente a pessoa fica aí com menos de 15, 20 anos sendo proprietária desse negócio, né? Quais são os riscos, então, no longo prazo? Ocupação futura do entorno, né? O entorno ali, quando você vai escolher um terreno, você já sabe qual é a vocação daquela região, né? Quais são o padrão de construção, qual é a ocupação daquela região em termos, se é comercial, se é residencial, qual é o padrão de construção, se é normal, se é baixo, normal ou alto, né? Aquilo ali, na data atual, você consegue determinar qual é um horizonte ali, né? Então, eu considero que é um risco baixo. Tá, o uso futuro do entorno, mesmo raciocínio, eu acho que é um risco baixo, tem que ser considerado, mas ele tem um risco, impacto dele é baixo, tá? Padrão arquitetônico eu considero como médio, a depender do projeto de arquitetura atual, né? Se ele for um projeto muito complexo, ele custa mais caro para ser retrofitado, né? Para sofrer reforma lá no final do ciclo, né? Um projeto mais simples, o custo é menor. Então é um risco aí que eu considero como médio, tá? A depender do projeto.
A configuração familiar, social, né, o que as pessoas procuram, né, eu considero como médio baixo, o que as pessoas procuram, né, naquela região, apartamento para morar, né, aquilo ali é uma região turística, né, que tipo de público que tem ali, qual é o padrão socioeconômico, né, são pessoas que gostam de balada, são pessoas solteiras, são famílias, né, é um risco que também precisa ser analisado. Financiamento habitacional também, tá, questão importante para caso você resolver vender na unidade, se tem financiamento para aquele apartamento. Né? Você financiar um apartamento de 1 quarto, né, para venda, né, é mais difícil de você financiar um apartamento de 3 quartos para uma família. Né? Então é um risco que precisa ser ponderado também. A obsolescência das instalações de utilidades. Né? É um risco médio que pode ser minorado com o retrofit lá no final. Necessidades de retrofit condominial, aí já é um risco médio para alto. Tá? A depender da depreciação que o imóvel sofrer ao longo dos anos. Né? Se ele for totalmente depreciado, destruído, né? Se alocou só para grupo de 10 pessoas, um apartamento aí de 2 quartos, eles vão destruir o apartamento. Então a necessidade de retrofit, tanto na área comum como no apartamento, ele pode ser médio para alto. Tá? Mesmo raciocínio para o retrofit da área privativa. Tá? Vamos lá então, passar um pouquinho o estudo aqui. Ó. Custo do terreno 850 mil, ITBI e comissão de corretagem estão inclusos aqui. Construção do edifício, tá? O orçamento formal aqui de construção, tá? 306 mil por unidade, 4.083 por metro quadrado. Aqui eu fiz uma atualização, tá? Para esse empreendimento na data atual e lá no futuro, tá? O valor chamado valor residual. O que é residual? Né, você tem um custo de construção, né, e você forma ali um chamado VGV, que é o valor de venda de cada unidade, e você vai depreciando isso aí ao longo dos anos. A legislação contábil manda você depreciar a 4% ao ano, né, o que resulta em 33%, 0,33% ao mês. Eu acho, devido à experiência, que o imóvel não deprecia nesta magnitude. Eu considero uma taxa extra contábil. Tá? Eu chamo de taxa target, que é a metade. Tá? Considerando essas duas questões, essas duas formas de analisar a depreciação, né? O que é a depreciação? É o valor de venda. O que é a depreciação? É o valor que ele vai sofrendo de redução devido ao desgaste ao longo dos anos, tá? Até se exaurir, né? Mesmo raciocínio para uma máquina. Você compra uma máquina, ela vai depreciando até ela chegar no valor de sucata, né? Se você não fizer a manutenção adequada, tá? Esse empreendimento aqui, ele tem um valor de venda de 22 milhões, são 24 apartamentos vezes o valor de venda calculado, tá? Na data atual, 550 mil, aqui ele reajustado, tá? Para o período, tá? Considerando um reajuste de preço de venda de 5,5% ao ano durante todo o período. Você tem aqui 939 mil o valor dele de venda lá no final. Está dentro da depreciação contábil, né? E aqui, ó, dentro da depreciação da Target, tá? Então você chega lá no final, o que é o valor total do empreendimento se eu fosse vender ele hoje, menos a depreciação, você chega no valor residual dele, né? Que você auferiria vendendo as unidades. Então, o empreendimento que você tem, é um negócio que você tem ali. Você faz um investimento, uma saída de caixa, você vai ao longo dos anos recebendo, né, dividendos, né, fazendo um paralelo com as ações. Você vai comprar ação, vai receber dividendo. No imóvel, você constrói o imóvel recebendo locação. Lá no final você vende o imóvel, né, considerando o preço de venda dele no futuro, menos a depreciação acumulada até aquela data. Né? Aí, então você tem o retorno do seu capital. Se você optar em refazer um retrofit e continuar alocando por mais 10, 15, 20 anos, você pode fazer perfeitamente. Né? Aqui nós temos então os resultados. Ó. Eu não vou analisar aqui na pessoa física. Né? A pessoa física você tributa em 27,5%, aqui tem deduções e tal. Aí você chega num determinado resultado. Tá? O que a gente tem que fazer é montar uma empresa de administração de locações, tá? Chamada holding imobiliária. A familiar ou de sociedade, né? Uma empresa que administra locações próprias, né? Constrói para locar. No âmbito desse negócio, né, você tem aqui ó, um VPL, tá, desse empreendimento aqui de 1.936.000, né, a uma taxa de 13,75%. Isso nós estamos em 2022,
né? Se você pegar a projeção para 2024, que são 6,5% ao ano, você tem um VPL de 10 milhões. Né? Vamos trabalhar com a taxa atual, né, que é de 13,75, que é a Selic, né? Então você desconta a taxa Selic para você saber o seu ganho econômico. Né? Qualquer negócio que você vai avaliar, você tem que olhar o ganho econômico. Né? A taxa de retorno aqui é de 1,40%, 1,39% ao mês. Okay? Muito atrativa, muito interessante. Tá? Ok? Para esse empreendimento aqui, né? Então você recebe toda essa rentabilidade aqui, no final vende as unidades, né? Para poder trazer o seu capital de volta. Então aqui eu tenho o custo do retrofit, considerando a depreciação target, tá? Não a contábil, né? Você vai gastar 4 milhões para reformar esse empreendimento depois de 15 anos e colocar ele modernizá-lo, né? Então eu coloquei aqui hold, hold é segure, né? Mantenha. Né? Lá no final do ciclo você mantém o empreendimento, faz o retrofit e mantém. Né? Se esse retrofit aqui fosse maior do que o valor de venda das unidades, né? Você deveria vender. Né? Aqui, ó, ele tem um valor de venda lá no final de 18 milhões. Você vai ter um custo de retrofit de 4. Se o valor de venda fosse de 4 milhões e 27 para menos, né? O valor de venda, se você arrecadasse menos do que o retrofit, né? Não valeria a pena. Aí você teria aqui uma mensagem aqui, ó, de sell, venda, e aplique em outro empreendimento. Ok? Essa planilha ela é muito mais complexa do que eu passei para vocês aqui. Esse vídeo não pode ficar muito longo, né? Se você ficou até aqui, você viu que a planilha tem várias aqui, ó, outras informações de análise, né? Resultado mensal, o risco, o custo de obra atualizado, né? O valor residual no futuro, ó, né? 771 mil lá na frente, ó. Né? Então você consegue ainda vender esse apartamento por um determinado valor. Esse negócio aqui, o valor atrativo, né? Esse negócio aqui em si, a locação pelo Airbnb, ele é interessante, porque ele rende mais, mensalmente falando, na periodicidade mensal, do que um apartamento residencial que você vai alocar para uma família, né? Então aqui, por ser um ambiente turístico e você cobrar diária, né, você tem uma rentabilidade muito maior sobre o ativo, né, que no caso é o apartamento. Né, e ele ainda, essa rentabilidade aqui que você viu aqui, ela ainda é potencializada porque você está construindo, você não está comprando um imóvel novo, né, de um terceiro, né, para alocar. Se você for comprar um imóvel para comprar, muitas vezes você vai pagar um ágio, né, entre custo de construção e terreno, né, para implantar o empreendimento em si, né, o ágio chamado lucro, né, do construtor, incorporador. Pode girar entre 25% e 70%, dependendo do empreendimento. Então aqui você está construindo para locação por temporada, utilizando uma plataforma e sendo tributado aqui pelo lucro presumido numa empresa de administração imobiliária, tá? De locações próprias, ok? Muito bem. Você pode fazer essa análise também para, aqui a gente fez aqui para pessoa física, tá? Não é vantajoso. Tá bom? Essa análise aqui ela é feita para qualquer empreendimento com objetivo de locação, tá? Em qualquer região do Brasil. A gente faz esse estudo aqui, tá? De forma aprofundada e detalhada em nível aí de tomada de decisão sobre investir ou não para obter renda de locação no longo prazo, tá? Com horizonte de longo prazo.